Bom, eu vou apresentar os autores da mesa, mas eu vou ser um pouco mais genérico, sem entrar em muito detalhe na obra, tal ano, escreveu tal livro, para a gente ganhar um certo tempo, porque também perdemos alguns minutos. Bom, vou começar com... Bom, vou pela ordem de presença aqui. Adriana Falcão, acabou de lançar Queria Ver Você Feliz, né? É uma história muito forte, muito rica, e a história dos seus pais, né? Uma história de amor. E é uma autora muito conhecida, roteirista, tem livros publicados, então, já é muito conhecida da gente e está aqui, acho que é a primeira vez falando sobre esse livro, que é muito interessante. Temos ali ao lado de Londrina, Rodrigo Garcia Lopes, que veio lançar esse romance chamado O Trovador, que fruto de uma pesquisa intensa, ele vai falar muito sobre isso, a gente conversou ontem, um trabalho assim que ele disse que teve que se transformar como autor, né? Ele é poeta, tem vários livros publicados, e foi um trabalho que realmente foi um grande desafio na vida dele. E à nossa extrema esquerda está o nosso querido Homero Fonseca, jornalista da velha guarda, escritor, muito conhecido também, e autor de vários livros, e um dos que ele vai abordar aqui é Hollywood, que é um romance, foi o seu primeiro romance assim, de maior envergadura, que depois foi adaptado para o teatro, circulou pelo país, e ele depois desse romance já ganhou um prêmio literário de literatura infantil, O Computador que Queria Ser Gente, né? E depois escreveu outro romance chamado Gol de Letra. Bom, para essa mesa eu vou começar com uma pergunta inicial, que é assim, o que é marcante, acho que nos três aqui, esses livros foram uma espécie de mudança no percurso, né? A Adriana tem uma história muito forte com roteiros, com um certo tipo de demanda, até literatura infanto-juvenil, né? E é como se fosse um desafio novo, né? Entrar em contato com isso. Então eu vou perguntar assim, o que foi o estalo inicial? De onde surgiu esse livro, no caso dos três? Como é que surge? Eu mais ou menos já sei, porque eu já conversei um pouco com os três, mas aí vamos começar pela ordem aqui. Pela ordem de lá ou pela ordem de cá? Ah, tá. Boa tarde, gente. Tudo bom? Bom, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser escritora. Isso foi uma coisa que aconteceu. Eu acho que eu fui abençoada com isso. Até porque eu vim morar em Recife com 11 anos e quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia o que eu queria ser. Eu queria ser escritora, mas naquela época, nos anos 70, uma menina que morava em Recife sonhar ser escritora, escritor para mim era Machado de Assis, era Guimarães Rosa. Nunca que uma menina que estudava em Recife ia conseguir ser escritora. E a minha vida foi me levando, enfim, e eu me tornei uma escritora assim, sem ter programado isso. E eu sou muito ligada ao humor. Primeiro porque, como eu já disse, eu me formei em Recife e o humor pernambucano é uma coisa única. Eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo um humor tão inteligente, tão, sabe, sutil. E eu fui agraciada com isso, eu tenho essa herança. E aí, tanto em cinema como literatura, geralmente eu vou para o lado do humor, eu escrevo para criança e gosto dessa coisa do humor. Esse meu livro, Queria Ver Você Feliz, é a história de amor dos meus pais. E é uma história muito intensa, uma história muito triste, muito bonita, porque o meu pai, a história termina com o meu pai se suicidando. Quando eu tinha 18 anos, eu estava grávida da minha filha mais velha, e depois a minha mãe morreu de uma overdose de remédio para dormir. Ou seja, é uma história muito intensa, e eles tinham um amor muito louco. E a minha mãe era a pessoa mais louca que eu já conheci. Louca em todos os sentidos da palavra, no melhor, inclusive. Ela era inteligentíssima, muito culta, falava várias línguas.
e engraçadíssima, muito engraçada. E quando a minha mãe morreu, aquela coisa horrível que você vai lá de se desfazer das coisas da pessoa que morreu. Bom, primeiro tem uma coisa engraçada que no velório da minha mãe era uma pessoa tão louca, tão intensa. Ela tinha uma coisa com meu pai que depois virou comigo, depois que meu pai morreu. E aí teve uma época que ia cair um negócio do céu, o Skylab, que era uma estação espacial russa que ia cair. E a mamãe cismou que o Skylab, se falava muito isso no Jornal Nacional, no Fantástico, e a mamãe cismou que o Skylab ia cair na minha cabeça. Mas ela tinha certeza, não era assim, pode ser que caia. Ela tinha certeza. E ela foi dormir lá em casa, nessa noite, para morrer junto comigo, né, quando o Skylab caísse. E de manhã, quando eu acordei, ela estava no terraço assim, da casa, fumando um cigarro, e aí olhou para mim e disse assim, caiu na Austrália. Ela achou um desaforo que o Skylab não caiu na minha cabeça. A minha mãe era essa pessoa. E aí, quando a minha mãe morreu, no velório da minha mãe, a minha irmã, uma das minhas irmãs, assim, a gente muito triste, né, chorando, e a minha irmã disse assim, sabe o que eu acho? Eu acho que Deus não vai aguentar a mamãe, não. Ela vai infernizar tanto a vida dele que ele vai mandar ela de volta. Aí a outra disse assim, eu acho que é o contrário, eu acho que ela que não vai aguentar ficar lá sem infernizar a vida da gente. Então ela vai arranjar um meio de voltar. E essa é minha mãe, enfim, e essa é a minha história. Então esse livro, o narrador é o amor tem várias histórias para contar, ele tem todas as histórias para contar, a sua, a dele, a dela. E nesse momento ele vai contar essa história desse casal, Caio e Maria Augusta, o amor deles. E durante uma época a mamãe foi internada mesmo, numa casa de saúde, porque ela estava excessivamente ansiosa, enfim. E tem muitas cartas da época que eles trocaram, da época em que ela está internada, tomando eletrochoque, é uma coisa assim, bem difícil. A carta deles novinhos, quando eles ainda namoravam escondidos. Aí tem a carta de suicídio do meu pai. Enfim, é uma história muito densa, mas tem momentos muito engraçados, porque a minha mãe era essa pessoa muito engraçada. Então, algumas cartas dela são engraçadíssimas. E eu resolvi contar essa história, eu acho que no momento também da minha vida, em que a minha vida deu uma virada. Eu, aos 49 anos, eu tinha um casamento muito longo e muito feliz, e de um amor muito, muito lindo com o João Falcão, pernambucano, dramaturgo, enfim. E eu imaginava que eu ia ficar casada com o João, aquele amor imenso, eu ia ficar casada com o João o resto da vida, e a gente se separou. O João teve uma crise dos 50, enfim, resolveu viver a vida, e eu me vi assim, tendo que reinventar uma Adriana, porque eu me casei pela primeira vez também com outro pernambucano, Tássio Maciel, professor de matemática, meu professor de matemática na época do União, colégio de curso, e eu emendei um casamento no outro. Então, eu me casei aos 17 e fiquei casada até os 49. Aos 49, quando eu me vi solteira, eu dizia assim, para que eu? Eu não me queria para nada. Eu dizia assim, para quê? Eu queria aquela família, minhas filhas, envelhecer, ter neto. Eu não entendia muito para onde é que a minha vida ainda ia, depois de tanta coisa, assim. E eu acho que eu tive que entrar num processo de inventar uma Adriana, né? Que eu vou ter que carregar essa Adriana agora até morrer. E para reinventar essa Adriana, eu acho que eu fui lá no passado, na história do meu pai, da minha mãe, na história da minha infância e em tudo que eu vivi. E eu acho que eu continuo reinventando essa Adriana aqui, hoje, amanhã, mas esse livro faz parte desse processo. Então, ele é meio que diferente de todos os meus outros livros, assim. E eu acho que foi meio por aí. Eu fui lá atrás rebuscar a minha história. Bom, aí Rodrigo com o Trovador também parece que teve que se reinventar, né? Vamos lá. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Mário Hélio.
para participar da Flipoto. Queria agradecer também o Marcos Prado, agradecer todo o pessoal da organização. Muito legal estar aqui na Flipoto, que eu sempre quis vir para cá, e então espero contribuir um pouco com o meu depoimento. Eu sou poeta, tradutor, sou de Londrina, Paraná. Eu edito a revista Coiote já há 12 anos, que é uma revista bastante conhecida. E em 2005, eu decidi encarar um desafio de escrever um romance, que é uma coisa que sempre vinha na minha cabeça, é aquela coisa que quando eu tiver uns 40 anos, eu vou encarar um romance. Não sei porque eu tenho essa ideia de que o romance é uma coisa para pessoas mais velhas. Então, eu projetava essa ideia de escrever um romance quando eu tivesse 40 anos. Em 2005, eu encarei um desafio. Então, eu posso dizer de cara que isso foi um rito de passagem para mim escrever esse romance, O Trovador. Ele durou 8 anos para ser concluído, ou seja, uma mini-vida quase, e foi um processo muito, muito intenso, porque a poesia e a tradução sempre foram não digo zona de conforto, né, porque poesia nunca é zona de conforto para quem realmente quer fazer um trabalho, mas eu queria sair um pouco da poesia e queria encarar a narrativa longa, né? O Trovador tem 406 páginas. Eu ia começar a escrever ele em parceria com um grande amigo meu, que é o Maurício Arruda Mendonça. A gente discutiu o livro longamente no começo. E daí, quando o Maurício caiu fora, porque ele viu o tamanho do pepino, ele falou, em 2 meses a gente termina isso. E eu fiquei 8 anos com o Titanic nas minhas costas. O Trovador... eu digo que eu praticamente reaprendi a escrever. Eu tive que sair do zero, assim, porque tive uma atitude assim, de realmente esquecer quem eu era, o que eu escrevia, tudo que eu escrevi antes, e começar do zero. Então, foi um processo de reaprender a escrever. A gente pensa, né, que é fácil fazer uma descrição de um lugar, bolar um diálogo, criar uma trama. Isso é uma engenharia que vocês não fazem nem ideia de como é complicado. E quando eu vi a enrascada em que eu tinha me metido, já não tinha ponto de retorno, eu tinha que ir até o fim. E, claro, que esses 8 anos não foram escrevendo, né? Como a nossa mesa é como criar histórias e tal, ela foi um período assim, que muita pesquisa, intercalado com períodos onde eu ficava... dava um branco e a narrativa simplesmente não fluía, mas foi uma aventura assim impressionante para mim, que realmente eu não tinha a menor ideia de como é trabalhoso escrever um romance. E eu escolhi o romance policial de cara. Por quê? Porque eu achei que o romance policial é o que mais se aproxima da poesia, do gênero poético. Se a gente lembrar que o Edgar Allan Poe, no ensaio famoso Filosofia da Composição, ele pega aquele poema famoso, O Corvo, e explica o método de criação daquele poema. E ele começa explicando que ele começou a escrever da última estrofe para a primeira, ou seja, essa criação, essa narração de trás para frente é uma coisa que define muito do romance policial. Então, foi uma aventura, assim, ainda mais eu escolhi um tema, Londrina, quer dizer, pequena Londres, ou nascida em Londres. E é uma história que vocês não conhecem aqui, mas é uma saga, uma das grandes sagas da colonização do norte do Paraná. Assim como aqui tem a história dos holandeses, Londrina foi colonizada no começo do século, aliás, 1920 e 30. Era uma região isolada do norte do Paraná. O governo do Paraná não tinha grana para colonizar, e ela foi colonizada por uma companhia de terras britânica chamada Paraná Plantations. E os sócios da companhia eram os escoceses, eram militares, eram bancários, eram pessoas reais, né, como o príncipe de Gales, depois o rei Edward VIII. E eu sempre fui apaixonado pela história de Londrina, porque Londrina,
década de 30, tinha já no começo 35 etnias diferentes morando lá. Tinha até indiano, australiano. E então essa história meio Velho Oeste, meio John Ford, essa coisa de você sair do nada e ir para o meio de uma floresta, para o norte do Paraná, para começar uma vida nova, isso aí sempre me fascinou. Sempre ouvia falar do Lord Lovat, né, que é o protagonista do meu livro. O Lovat era um nobre escocês cujo clã tinha mais de 600 anos de idade, e ele era o presidente da companhia. Então, essas histórias todas ficaram na minha cabeça, e um dia eu falei, um dia eu vou fazer uma história que conte a história de Londrina e, ao mesmo tempo, conte um mistério, um enigma e tal. Então, é um processo muito longo, né, de como criar as histórias. Eu admiro quem consegue escrever um romance em 1 ou 2 anos, mas, infelizmente, no meu caso, não foi assim. E eu espero que o meu próximo romance não dure 8 anos, senão eu não vou poder escrever mais 2 ou 3 romances. Romero. Boa tarde. Alô? Microfone para... Boa tarde. Boa tarde aos colegas de mesa. Eu vou direto ao ponto, porque a gente já começou meio atrasado. Eu trabalhava na revista Continente, tinha publicado um livro de contos, A Vida é Fêmea. Não sei se você se lembra, eu mandei os originais para vocês. E tinha pensado, tardiamente, eu sou tardio nesse negócio, eu sou meio retardado desde pequeno, mas aí, tardiamente, eu digo, eu vou escrever e tal, vou escrever. Eu já tinha escrito o livro de contos e tinha gostado muito da experiência. Eu não compreendo os escritores que ficam excessivamente angustiados escrevendo. Eu acho que é um prazer. É uma angústia de você procurar a palavra exata, de você procurar o foco certo, etc. Claro, você tem que trabalhar direito se você quiser fazer uma obra de qualidade. Mas eu me diverti muito com A Vida é Fêmea, os contos. Estava pensando em escrever um romance, estava com uma ideia algo contemporâneo, envolvendo o golpe de 64 e tal, estava começando a esboçar isso. Mas aí, eu, na revista, estava editando uma matéria sobre pré-história do Nordeste, para você ver as ideias como surgem da maneira mais variada e inesperada. Eu estou editando uma matéria sobre pré-história do Nordeste. E estava com um livro de uma professora da Universidade Federal, uma espanhola, Gabriela Martim, que se chama exatamente A Pré-História do Nordeste. Lá para as tantas, ela está explicando aquelas inscrições rupestres, que tem muito aí pelo Nordeste, e ela aí faz uma digressão sobre a necessidade humana da comunicação, que eles provavelmente colocaram aquelas inscrições nas pedras como uma necessidade de expressão, talvez religiosa, mas que queria se expressar. E isso era tão profundo na natureza humana. Aí ela conta um episódio, ela diz que ouviu o escritor, soube do escritor Hermílio Borba Filho, que tinha ido à Amazônia e tinha encontrado, numa das cidades ribeirinhas, um caboclo que andava naqueles navios, aqueles regatões, sai vendendo mercadorias de cidadezinha, de vila em vila, nas margens do Amazonas, e esse cara vivia de contar filmes. Ele ia para Manaus, assistia aos filmes da época, e chegava naquelas vilas e ficava contando e botava o chapéu para apurar dinheiro com aquilo, vivia disso. Eu digo, mas, PQP, que maravilha, isso é uma história, que grande personagem. Esqueci provisoriamente o golpe de 64 e a moça que seria personagem, e fiquei com aquilo na cabeça, mas, rapaz, um contador de filme. E ele, com toda certeza, ele tinha que narrar os filmes
transformando o linguajar de uma maneira que aquelas pessoas entendessem. Comecei a rascunhar, mas estava com dificuldade, porque na época, eu nem conhecia a Amazônia, conheci depois. E você, sem conhecer nada da cultura, da linguagem, não ia funcionar. Essas coisas, só de pesquisa de livro, não... Aí eu digo, mas peraí, por que não no Nordeste? Até porque nós temos uma grande tradição de contadores de história. A minha avó, no Agreste, vivia contando história em casa. Um tio meu ia para o cinema, quando voltava, contava o filme todinho. Então, nós temos uma tradição, um ethos de contar história. Vou botar no Nordeste. Aí eu já estou na minha praia. Traduzi e me diverti pacas, porque eu pegava os filmes, então eu pego aquela diligência, como é? Nos tempos. Tem Casablanca, que é fantástico. Casablanca, pronto, Casablanca. Eu peguei vários filmes, eu listei, eu fiz um horizonte de tempo em que se passaria isso. O cara teria nascido em 1911, durante um eclipse, e aí já vinha predestinado tal, e vai trabalhando sempre trabalhando com a palavra. Ele foi vendedor de bugiganga, camelô, saía pelas ruas do Recife, fazendo aquela propaganda com as coisas penduradas, batia na mão assim e dizia, mala, malinha e maleta, bolsa, bolsinha e sandália japonesa. Aí eu fui me lembrando dessas histórias que eu sabia e, ao mesmo tempo, fiz aquele horizonte temporal, que isso devia rolar nos anos 40 e 50. Por quê? Tem uma certa verossimilhança, que era o seguinte, não havia televisão por aqui. Então, as pessoas ficavam nas calçadas de casa. As pessoas ouviam cordel. As pessoas tinham na oralidade o seu grande prazer narrativo, de curtir uma narrativa. Depois da televisão, todo mundo ficou trancado dentro das salas. E aí eu comecei a ver os filmes, eu já achava graça vendo. Eu vendo, fui decupar. Ia atrás desses filmes antigos, pego Casablanca. Aí eu boto o filme e vou passando, e parando, e voltando, e anotando os diálogos. E aí eu já ia adaptando e ia para burro. O personagem lá chegava para Ilse, que era Ingrid Bergman, aí se zangou com ela, porque ela prometeu fugir com ele, e muita gente deve ter assistido o filme, e na hora farrapou, e depois ele sabe que ela era casada, e se encontra com ela já em Casablanca, que é uma cidade do Marrocos. E ele fica zangado, ela tenta falar com ele, aí só que eu faço a adaptação, que ela vai falar com ele, ele diz, não quero falar com rapariga, com a quenga dessa mais não. Que era a tradução do personagem, Bibiu, e que o público entendia. E foi aí, foi uma grande diversão. Depois eu fiz os dois infantis e vi uma adaptação por um ator carioca, João Ricardo, que, para minha surpresa, pegou bem o espírito da coisa para o teatro, e ele faz um solo. No meu tempo se chamava monólogo, agora é solo. Ele faz um solo, dá um show de bola. Dá um show de bola, sozinho no palco, com som e luz. E interpreta os filmes e interpreta as aventuras do Bibiu, que é o personagem. E eu fui colocando uma coxa de retalho. Tudo que eu tinha ouvido falar dessas histórias, tudo de histórias reais, com personagens reais que eu conhecia e que dava liga. Histórias fictícias da tradição oral. E invenções, inventei um bocado de coisa também. Um exemplo, eu estava conversando com o Fernando Monteiro, que é romancista, um grande romancista daqui do Recife, e falando dessa minha ideia, eu estava escrevendo, ele disse, mas rapaz, tinha um cara que me contou lá por lá de Arco Verde, que sabe de uma história de um camarada que começou a sair notícia de que estava aparecendo disco voador na Serra do Mimoso, ali por Arco Verde, ali por perto. E o cara disse, mas rapaz, eu vou capturar dois marcianos desses.
e vou ganhar dinheiro com sua peste. Vou sair com eles pelas praças, torno eles ensinados e boto eles para dançar o chachado. Eu vou ficar rico. Aí eu peguei essa história de Fernando, tu me dá licença, me apropriei, aí o personagem faz isso. Ele tem as notícias de O Cruzeiro, aparição de objetos voadores não identificados na Serra do Mimoso, e o cara vai lá, aí convence um italiano, dono de um circo, que ele era locutor do circo, Juan, não sei de quê, com sotaque portunhol, fajuto danado, ele apresentava com sotaque portunhol, e ele convence o cara do circo, dá uma grana para ele capturar os dois marcianos. Obviamente não capturou nada, tomou de cachaça, e nos bordéis o dinheiro todinho, e teve que sair fugido, porque o cara do circo queria matá-lo. Mas por aí, essa história. Eu já vi algumas entrevistas da Adriana, ela falando sobre o livro, e aí a gente conversando um pouco aqui atrás, que é essa leitura das cartas dos pais dela, se imagina que é uma coisa emocionalmente profunda, de que tem uma, né, é uma história de amor com cartas e diferentes momentos. E há um momento que resolve contar, né? E tem o narrador, que é o amor, né? Assim, eu queria saber se encontrar esse narrador, o amor, ele te deixou mais tranquila para contar essa história, porque o livro ele é muito contido, ele não é um drama, né? Você vai vendo uma história de amor contada de uma forma muito contida, realmente, né? Acho que isso foi o pulo, assim, que você... Na hora que eu pensei assim, eu vou contar a história dos meus pais, eu achei isso meio egocêntrico, meio... quem quer saber a história dos meus pais? Sabe, por mais interessante que eu sabia que era, e por mais rica que fosse, e aquelas cartas que têm um valor, não só o valor que tem para mim emotivo, mas tem uma riqueza de vida muito grande contida ali mesmo, né? Eu fiquei com muito medo da filha interferir na história, de quando eu contasse, se eu contasse como, né, na primeira pessoa, como a história dos meus pais, sabe, que eu resvalasse na pieguice, no meu sentimento ou no meu julgamento, e eu queria que esse livro fosse narrado por alguém com algum distanciamento. E quando eu tive essa ideia de ser o amor, né, que o amor ele sabe todas as histórias, né, e ele vai contar essa agora, eu gostei muito dessa ideia, mas como eu sou uma pessoa muito romântica, eu achei que ia ser um amor romântico. E eu não acredito muito nessa coisa de que assim, o personagem tomou forma e quando eu vi o personagem falava por ele mesmo. Mas quando eu comecei a escrever pelo amor, o amor que apareceu é um amor muito arrogante, né? Ele é um amor, ele acha que o mérito de todas as histórias de amor são dele e não dos amantes. E ele é muito racional, ele quer muito, ele tem uma obsessão por fazer muito bem o serviço dele. Se ele tem que fazer as pessoas se apaixonarem e viverem uma história de amor, ele foca naquilo e vai, sabe, e ele chega a ser frio, né? E isso me ajudou muito, porque ele é completamente diferente de mim, o narrador. Então, eu realmente consegui o distanciamento que eu precisava, para não ficar um diário, sabe, assim, para a minha família ler e dizer, que legal, a história, para realmente dar a dimensão a essa história, que eu achava que essa história tinha, e que eu descobri que essa história tem. Anteontem, a minha irmã me disse assim, você viu o Arthur Chechel falando no programa, na Globo News,
falando sobre o livro e falando do personagem da mamãe. Eu falei, não, eu não vi. E aí isso me surpreende, sabe? Quase que me assusta, que era um pouco de medo que eu tinha, assim, né? De expor a história dos meus pais, né? Eles estão mortos, eles não têm esse poder de decisão, mas como minhas irmãs me deram muita força para escrever esse livro, foi bem na época daquela polêmica das biografias autorizadas e não autorizadas. E eu disse, essa biografia é autorizada ou é não autorizada? Aí eu fui numa xamã que eu tenho, que ela diz que fala com os espíritos. Eu disse, pergunta aí para o meu pai e para minha mãe se eles deixam. Aí ela disse que eles deixaram, aí eu acreditei, né? Porque era bom para mim acreditar. Mas, assim, o fato das minhas irmãs terem dado muita força, isso me ajudou muito, assim. Mas, mesmo assim, eu tinha algum medo de que parecesse para alguém... Eu nunca ganhei dinheiro com livro. Eu só ganho dinheiro... Eu trabalho na Rede Globo há 20 anos, passei 12 anos escrevendo A Grande Família. É como eu sobrevivo, né? Com livro eu não ganho dinheiro. Eu nunca pensei em escrever um livro para ganhar dinheiro. Não era para isso que eu estava escrevendo. Mas eu tinha um pouco de medo, assim, pô, botou o pai e a mãe na roda para ganhar dinheiro, sabe? Eu tinha um pouco de medo disso. E claro que não era, assim, mas teve uma coisa difícil, assim, que era a carta de suicídio dele. Eu conversei muito com as minhas irmãs, assim, a gente coloca a carta de suicídio dele ou não, porque eu acho que nada é tão pessoal quanto uma carta de suicídio, né? E eu fiquei na dúvida, eu mandei para elas lerem o livro com a carta, e elas disseram, sem dúvida, a carta explica muito, e ela fala muito para as pessoas. Primeiro que não tem nenhuma violência naquela carta, né? É uma carta, primeiro, de despedida, e em que ele faz questão de tirar a culpa de qualquer pessoa e dizer, o problema é meu, a depressão é minha, e é uma carta muito prática. É uma loucura, que uma pessoa que vai se matar... Impressionante, todos os detalhes, né? Todos os Precisa detalhes. fazer isso, tem que ir no banco, tem que... Vá no Banorte da Rua da Palma, com a certidão que está na gaveta tal, e peça não sei o quê. E eu resolvi que eu ia publicar, que eu ia botar a carta, e eu acho que faz parte mesmo dessa história, assim. Eu acho que é interessante para todos nós que caímos, né, somos humanos e caímos, vez por outra, nas artimanhas do amor, assim, ver uma história que deu errado, deu certo, não sei, mas foi uma história difícil e que tem sua beleza e tem sua dureza, porque às vezes a gente acha assim, eu sou uma desgraçada, minha vida é a pior do mundo. Não, tem pior. E uma história fascinante também, né? É uma história fascinante. Rodrigo, a gente estava conversando ontem, você me disse algumas coisas sobre o seu romance que eu achei interessante, que tem elementos de espionagem, romance clássico em inglês, romance de enigma, né, mistério. Você foi muito inspirado no romance policial americano da década de 30. E o romance de aventura, né? Aí, assim, como é que foi para juntar tanta informação e tem também as pesquisas que você fez nos arquivos da Inglaterra e tal? Foi isso para chegar a um romance da década de 30? O Trovador, aliás, está aqui, eu vou estar autografando junto com os colegas aqui, ele se passa em 1936, em Londres, Londrina, Escócia e Inglaterra. Então, imagine a produção, né? Se fosse fazer cinema, teria que levar essa equipe toda para lá e para cá, locações e tal. Mas como a gente escreve basicamente com papel e caneta ou com computador, a gente intui que isso aí seja parte do trabalho. O Trovador, ele nasceu pela minha paixão pela história de Londrina, como eu estava falando para vocês, o fato de que Londrina foi uma cidade colonizada por pessoas, foi uma corrida do ouro, né? Depois virou o Ouro Verde, que era o café. Então, muitas histórias, anos 50, por exemplo, Londrina era o aeroporto mais movimentado do mundo,
em pequenas aeronaves, só perdia para o aeroporto de Houston, no Texas. Então, e tinha mil histórias. O Balaio das Putas, por exemplo, que era um avião que chegava de São Paulo e Rio com as melhores prostitutas do Rio e São Paulo. Já chegava lá, já tinha os fazendeiros esperando. E eram mil aventuras. Queimar dólares, acender cigarro, charuto com notas de dólares. Tudo isso sempre povoou a minha imaginação. O gatilho da história qual que foi? Em 1931, o príncipe de Gales, Edward, ele desviou a rota da turnê imperial, que na época, né, a Inglaterra os reis, os príncipes faziam essas turnês pelo mundo, e ele estava vindo da Argentina, subindo para São Paulo, e, de repente, sem nada prévio, ele pegou um trem junto com o Lord Lovat, que é meu personagem, o Adam, o irmão dele, o outro príncipe, e eles pegaram o trem da Sorocabana, cruzaram São Paulo até Ourinhos e foram até o fim da linha férrea, que era em Cambará, norte do estado. E foram visitar o meio do nada, porque ali era uma floresta incrível. Essa companhia de terras ela comprou 515 mil alqueires das terras mais férteis do mundo, que eram as terras do norte do Paraná, a chamada Terra Roxa, cujos exemplares existem assim, em 3 lugares do mundo, e eles foram para lá, e o Edward era um dos sócios ocultos dessa companhia de terras. Então, eles foram para lá, e estava programado uma visita a Londrina, só que choveu muito, e os príncipes tinham bebido muito uísque durante toda a viagem, né, e não conseguiram chegar a Londrina. Só que eu falei, não, mas no meu livro vai chegar. E, de fato, eles estavam esperando, né? Tinha um banquete preparado para os príncipes. E o detalhe que eu vi, que foi o gatilho mesmo, é que a data da chegada, que está até na biografia do Edward, que foi o rei da Inglaterra, em 1936, e que abdicou do trono depois, por causa de um romance com a Wallis Simpson, que era uma americana socialite, divorciada e tal, foi que eles chegaram em Londrina no dia 1º, eles chegaram em Cambará, 1º de abril de 1931. Eu falei, não, 1º de abril, aí está meio caminho andado. Então, foi assim, foi esse motivo, e também um dos primeiros crimes de Londrina foi um médico alemão chamado Dr. Kurt Peter Miller, que ele era o médico da companhia de terras, que tinha um hospital que atendia, né, a população. Na época, Londrina tinha 3, 4 mil habitantes. No meu livro, eu transformo ela em 30 mil habitantes. E a mulher dele era médica também, a Magdalene, eram médicos alemães, e a médica muito bonita. E um dia o Dr. Kurt Peter Miller flagra alguém buzina, a sua mulher está transando com um cara no vagão do trem, lá com o von Schutz, que era um outro funcionário alemão da companhia. E o médico flagra a mulher transando com o cara no vagão e dá 2 tiros no joelho. Ele fala, eu sou o único médico aqui da região, você vai sangrar até morrer. E o cara mata, não acontece nada com o médico, eles vão para Ourinhos, depois eles voltam para a Alemanha, e depois eu fui fazer uma pesquisa imensa e descobri que esse cara foi do exército do Hitler, foi o brigadeiro de campo da SS. Aí não acabava mais a história, né? Então, eu usei tudo que eu podia encontrar dentro da história real, tudo que podia servir para a ficção. Qual era mais ou menos... Como é que você conseguiu... Como é que você... Então, foi realmente difícil, porque é muita informação e o livro tem muitos detalhes, inclusive porque é um romance de época, né? Então, tem todo... eu fiz questão de ser bem detalhista, por exemplo. As pessoas, eu tive que descobrir que cerveja, que bebida, o que se comia em Londrina em 1936, quanto custava uma cerveja, quanto custava uma coisa. Eu fiz uma pesquisa imensa, com todos os jornais de Londrina, na época que tinha, todos os classificados e tudo, e ali foi o meu grande barato, foi fazer essa reconstituição histórica. E depois, nos arquivos do Times de Londres, que eu entrei, ali tinha os relatórios dessa companhia de terras em página inteira,
coisas que nem os londrinenses sabem, eles discutindo o futuro do norte do Paraná, porque ele interessava muito para eles, porque tinha a estrada de terra, a estrada de ferro, que chegava até o Paraguai, onde tinha sido descoberto petróleo e tal, 1000 interesses econômicos. Dizem até que essa venda dessas propriedades imensas de terra foi uma espécie de pagamento da dívida externa imensa que o Brasil tinha com a Inglaterra. Então, assim, o que eu fiz? Eu criei um romance policial que chamou Trovador. O rei Edward, já rei há 6 meses, recebe uma carta vindo da Companhia de Terras, de Londrina, e tem uma canção, um poema trovadoresco, em provençal, que é um francês antigo, só esse poema, e daí aparece lá na residência do rei, e o segundo capítulo é o Winston Churchill e o chefe do serviço secreto inglês, o Sinclair, do MI6, né, o M16, que é o... E eles estão querendo estão muito intrigados com o que está acontecendo. Essa carta chegou e, ao mesmo tempo, 3 funcionários alemães estão desaparecidos. Os 2 médicos alemães e o Eric Nussbaum, que é o contador da companhia. Eles falam, tem alguma coisa acontecendo e a gente quer que você vá para lá. Então, o Lord Lovat, o presidente da companhia, junto com Adam Blake, que é o detetive, quer dizer, o tradutor e intérprete, que depois acaba virando detetive, eles vão para o norte do Paraná para investigar esse crime. Então, logo eles chegam em Londrina, começam a acontecer outros crimes, e aí a coisa engrena e embala, vamos dizer assim. Romero, seus truques vêm de onde? Conte aí. Eu vou dar uma viajada. Eu acho que eu não tenho uma grande obra para ter esses truques todos. Então, eu farei o seguinte, eu vou falar sobre uma obra-prima, um clássico da literatura ocidental, da minha autoria, que já tem truques que hoje estão absolutamente up-to-date, estão dentro das prescrições da crítica literária acadêmica mais pós-moderna. Digo e provo. Isso é um troço, é uma história que tem quase 3.000 anos. Vou fazer um resumozinho rápido, vocês todos conhecem. Os que não conhecem já ouviram falar. Mas só para eu comprovar a história dos truques. O livro se chama Odisseia. Começa com... Autoria? Ao fim da... Minha autoria, claro. Ao fim da Guerra de Troia, um dos principais comandantes gregos, o Odisseu ou Ulisses, tenta voltar para casa, a ilha de Ítaca, onde a mulher, Penélope, o esperava pacientemente. Esperou por 20 anos. Hoje em dia não existe mais Penélope. E aí ele se mete em 1000 aventuras. Então, uma das primeiras prescrições da crítica pós-moderna é que o texto, a ficção atual, para estar dentro dos trinques, não pode ser linear, nem pode ser realista. Alguém escreveu alguma coisa e um crítico disser que é realista, está morto. E justamente o livro começa de uma forma absolutamente não linear. Começa, os primeiros cantos, eu acho que é dividido em cantos, 24 cantos, do primeiro canto até o canto 4, digamos, num tempo atual. Há mudanças de tempo também. Há mudanças de vozes narrativas. Tudo isso está aí no pós-moderno. O tempo do início, do canto 1 ao canto 4, é o que seria, do ponto de vista do leitor, do ponto de vista da história que está começando ali, digamos, o presente. Está na ilha de Ítaca, Penélope esperando Odisseu, os pretendentes
que invadiram a casa. Como o dono da casa estava há 20 anos fora, os folgados invadiram e ficaram lá, dilapidando os bens dele, que ele era um rei, e azucrinando a mulher, cantando a mulher todo dia, e ela fazendo aquilo. Todo mundo conhece a história do manto de Penélope, que ela dizia: quando eu terminar esse manto, eu caso com um de vocês. E o que ela fazia de dia, desfazia de noite. E a situação ficando precaríssima, a ponto do que o filho dela e dele, Telêmaco, é instigado a ir procurar o pai. Aquela situação não podia estar assim. Então, Telêmaco pega um barco e sai para procurar o pai. Quando ele sai, os pretendentes, desconfiados, disse: vamos fazer uma emboscada com esse cara, para esse cara. E ocupam uma pequena enseada no meio do caminho, com os barcos dele, para quando o Telêmaco passar, eles pegarem e matarem. E termina aí, termina um suspense, coisa de cinema. Termina aí. Aliás, o tema da Fliporto como um todo, a literatura é coisa de cinema. Aprenderam comigo? Então já deixa ali o suspense. E muda para outro tempo narrativo, a partir do canto 5, que já aparece o Odisseu, no passado, prisioneiro da deusa Calipso, numa ilha, há 7 anos. Eu faço um truque aí, uma munganga, dizendo assim, que ele já estava querendo voltar para a sua mulher. Mas o cara passar 7 anos lá na ilha com a... Ele estava gostando, claro. Então fica essa ambiguidade, que é outra característica do pós-moderno. O texto tem que ser ambíguo. Mas, enfim, ele está lá com Calipso, até que o camarada, a característica do Odisseu era que ele era o rei de Ítaca, se juntou nas tropas gregas para ir defender a honra do cornudo Menelau, atrás de Helena, e ele, dos comandantes gregos, ele era o mais inteligente. Ele é o que fez a história. A guerra estava empatada, fazia 10 anos. Ele foi quem inventou o cavalo de Troia, que qualquer criança conhece esse mito. E ele era um sujeito astucioso. Ele tem essa característica. E era um galã. O cara era um galã, porque essa Circe, desculpe, não é Circe, a Calipso, essa deusa que prendeu ele, não era de se jogar fora. Era uma lapa de loura respeitável. E disse: eu quero você aqui, eu quero que você seja o meu marido, o meu homem. E ele lá. Mas aí, a deusa Atena, Palas Atena, que também se caiu de amores pelo Odisseu. Palas Atena resolveu ajudá-lo, já estava a hora dele sair dali e voltar para casa, e faz uma assembleia dos deuses, tal, e mandam o Hermes, o mensageiro, e chega lá para Calipso e diz: olha, foi Zeus que mandou. Aí ela disse: não, agora não tem jeito. Aí é o grandão mesmo, e põe ele no barco, e ele viaja, enfrenta 1000 aventuras. É também um romance de aventura. Tem suspense, tem aventura, tem realismo mágico. Claro que eu me baseei nas velhas, milenares lendas do meu povo. Mas está lá, realismo mágico. E ele se mete em 1000 aventuras, monstros, o diabo a 4, e termina naufragando numa ilha de um outro reino grego, dos Feácios, fica desmaiado lá. A princesa encontra ele, quase nu. A princesa Nausicaa também cai de amores por ele. O cabo era perigoso. E ele vai ao palácio, é recebido pelo rei, pai da moça, o rei Alcino, e muito bem recebido, e ele não se identifica quem é. E é muito bem recebido, e aí aparece um Aedo, que é o poeta que ia para esses lugares fazer recitações.
Demódoco. E o Demódoco começa a... O Demódoco começa a cantar a história dele, do próprio Odisseu. As aventuras dele fora do lar. Ou seja, ele é o personagem, ele está sentado na sala do rei Alcino e ouvindo a própria história. É o que Gide chama Misanabime, que os grandes teóricos criaram essa categoria. Ou seja, a narrativa em abismo, que a própria narrativa está contida dentro da narrativa. Está lá. Aprenderam tudo comigo, tudo. E aí ele termina se identificando, ele fica emocionado, chora, aí o rei manda, aí ele pede que conte a história completa dele, aí muda a voz narrativa. Até aí era tudo na terceira pessoa. Aí passa para a primeira pessoa, que agora é o próprio Ulisses, o próprio Odisseu, que conta todas as suas aventuras. É um tempo enorme. Quando termina, o rei Alcino fica muito encantado e diz, olha, nós vamos te ajudar, equipa um barco, você vai voltar para casa. E ele volta para casa. Então, aí eu já dou um avanço no tempo. Eu dei um flashback quando era do cinema. Eu dei um flashback quando se foi para esse passado do Ulisses. Agora volto para o tempo presente. E já volto para a narrativa em terceira pessoa. Então, ele chega em Ítaca, disfarçado, e termina indo ao palácio dele e enfrenta todos os pretendentes da mulher, derrota todos. Aí esse negócio de Rambo, Schwarzenegger, não sei o quê, já aprenderam também aí. Ele sozinho derrota todos, é reconhecido pela mulher e vivem felizes para sempre. O happy end também está aí. Então, são esses truques que eu queria compartilhar com vocês. Bom, eu pedi para trazer as perguntas antes, porque eu acho legal ver o que é que o público está querendo me perguntar, né? Assim, aí eu vou fazer por blocos, tem para a Adriana, tem outros também sobre outras obras dela, sobre outros trabalhos, aí você escolhe mais ou menos, eu dou uma geral. Adriana, como você equilibra a literatura com os seus roteiros para a TV? O que te constitui mais solidamente a sua carreira, a literatura ou os roteiros? O que é mais desafiador escrever? Espera aí que tem mais. Adriana, qual foi o processo criativo de escrever um livro ou um roteiro? Está perguntando o que foi mais difícil, escrever um livro ou um roteiro, independente do tempo de duração desse processo. A outra foi de Renan Santos, essa é de Marco Vieira. Minha pergunta é, como você se inspira para escrever um livro e o que faz quando ocorre o bloqueio criativo? Essa é de Rebeca. Tem mais duas aqui. Adriana, caso você recebesse uma proposta de transformar seu novo livro em filme, quem você gostaria que roteirizasse e dirigisse? Ou você mesma faria uma dessas funções? Roseni Lima. E a última é, Adriana, você se inspirou em alguém especial ou conhecido para criar o narrador? Ele funcionou como uma espécie de armadura para preservar sua identidade de filha, que você já comentou. Bom, aí você dá uma comentada aí. Vou dar uma comentada. Não, eu não me inspirei em ninguém. Em geral, eu me inspiro muito em pessoas conhecidas e para os meus personagens. Esse amor, não. Ele, pela primeira vez na minha vida, aconteceu isso. É como se ele já tivesse vindo com uma personalidade e não foi inspirado em ninguém. Aí eu vou falar um pouco do meu trabalho como roteirista e que quase todas as perguntas falam um pouco disso, né? Se eu pudesse escolher, eu seria uma escritora. Eu tenho uma paixão pela palavra que vem desde criança, quando eu me lembro que década de 60 eu
pequenininha, os primeiros discos do Chico Buarque de Holanda chegavam, e aí meu pai e minha mãe levavam para casa, e de noite a gente ficava ouvindo os discos e comentando, né? E até hoje eu sei mais da obra de Chico Buarque do que ele mesmo. Mas isso é fato, isso é fato. Eu já discuti com ele e eu ganhei. Porque eu acho o Chico um exemplo, assim, como o Chico sabe usar as palavras. Manuel de Barros, falecido anteontem, outro grande ídolo meu. Enfim, eu tenho uma grande paixão pelas palavras. E onde a palavra mais acontece é no livro. No cinema, a estrutura, a forma como o filme é contado, em geral, é mais importante do que o diálogo. A não ser, depende do estilo, assim. Nos filmes do Woody Allen, o diálogo já tem uma importância maior, mas, por exemplo, em filmes de ação, é muito mais a ação, a história que move o filme, muito mais do que a palavra. Então, quando eu escrevo roteiro, quando eu colaboro com roteiros dos outros e quando eu escrevo para televisão, a parte que eu mais gosto de trabalhar são os diálogos, que é onde a palavra, ela realmente está ali para servir. Ela serve a história, né, para ser contada, e serve ao ator. E eu fico muito feliz quando os atores gostam dos diálogos que eu escrevo, porque eu realmente escrevo com muita paixão. Eu gosto muito de escrever roteiro de cinema também, e gosto muito de escrever para televisão, apesar de assim, saber que existe um preconceito de algumas pessoas com relação à televisão. Uma vez eu estava num evento assim, em Minas Gerais, e aí eu estava falando sobre alguma coisa, um livro, não sei o quê, e aí uma pessoa, um senhor, um homem lá atrás se levantou e disse assim: "Você está com essa conversa aí, mas você é vendida à Rede Globo." E aí eu disse: "Não, eu não sou vendida à Rede Globo, não." Aí depois eu disse: "Bom, se a Rede Globo me paga para eu escrever, então vai ver, eu sou vendida à Rede Globo mesmo, né?" Mas dentro desse vendido à Rede Globo, eu procuro, porque eu acho porque a televisão é um veículo fortíssimo, né, que invade a casa das pessoas e é de graça. Eu procuro em tudo que eu faço depositar o mesmo empenho e o mesmo amor que eu faço em qualquer outra coisa. Então, eu me divido. Quando eu posso, eu escrevo um livro, que é como se fosse um hobby, já que é uma coisa que eu não consigo viver de livro. Poucas pessoas no Brasil conseguem, né? O cinema, cada vez mais aparece roteiros para colaborar, e a televisão, em que eu faço o que me mandam fazer, né? Mas eu ia dizer uma coisa que eu sempre que eu posso, eu cito isso, porque é muito impressionante, assim. Do mesmo jeito que eu escrevo o meu livro, que está o meu nome escrito embaixo, e isso vai ficar, depois que eu morrer, vai estar na minha biografia, o livro tal, de Adriana e tal, que tem um valor enorme. Quando eu escrevia, que acabou agora o seriado, A Grande Família, quando eu escrevia um episódio, eu escrevia com a mesma dedicação e o mesmo amor. E quando eu faço para o cinema também, eu só sei trabalhar assim. E também porque, assim, os valores são... Cada coisa tem o seu valor, né? No caso do livro, é uma obra autoral, é uma coisa que vai ficar para sempre, assinada por mim. Mas, para vocês terem uma ideia de como são trabalhos diferentes, tanto na sua natureza como no seu resultado, assim, o meu livro que mais vendeu até hoje se chama Mania de Explicação, é um livro infantil, e que a última vez que eu soube notícias de venda, de quantidade de livro vendido, eu tenho a impressão que em 12 anos, esse livro foi lançado em 2002, ele vendeu algo como 300 mil exemplares, já deve ser um pouco mais, assim.
é um grande feito para um livro nacional, para uma autora nacional e tal. Um episódio da Grande Família que eu escrevia, numa quinta-feira qualquer, era assistido por 17 milhões de pessoas. Então, assim, essa discrepância é tão grande. E toda vez que eu estava escrevendo para a Grande Família, que eu pensava, 17 milhões de pessoas vão ter acesso a isso. Então, deixa eu colocar o que eu tiver de melhor para colocar para essas pessoas. E eu viro quase que uma militante chata ali dentro da redação da Globo, da Grande Família, eu virava, porque aí diziam assim, não, aí toca o funk da gostosona. Eu dizia, não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem um espaço valiosíssimo, não vamos botar o funk da gostosona, não. Vamos sugerir uma música bacana, vamos, né, para divulgar outras coisas, assim. Porque eu sinto uma responsabilidade enorme de escrever para a televisão. Né? Ao mesmo tempo em que é como eu ganho a vida, também, eu acho que é muito importante ocupar o espaço da televisão, que geralmente é tão mal ocupado, com algo que traga alguma coisa, algum benefício. Né? A literatura, o cinema, o teatro, né? Essas linguagens são muito cultuadas, todo mundo sabe que são nobres. A televisão, que é menos nobre, mas vamos tentar fazer ela ser o melhor possível, né? Tem uma pergunta que é interessante. Rodrigo, em Londrina também tem um cemitério dos ingleses, porque aqui no Recife tem um cemitério dos ingleses, né? Aí, talvez possa desdobrar, ou seja, o que é que, disso tudo, desse processo todo, o que é que impactou em Londrina, o que é que está na memória dessa saga? E se você, eu acho que você pretende continuar, né? A presença de Londrina é bem pequena, ficou quase nada, porque em 42, vocês estão ouvindo aí? Tudo que os investimentos ingleses ao redor do mundo tinham que ser liquidados para o esforço de guerra. Então, os ingleses, todos da companhia, voltaram para Londres e entraram na guerra. Então, a companhia foi liquidada para o governo Vargas, inclusive, que comprou, junto com a companhia férrea, a preço de bagatela. Então, a presença mesmo física dos ingleses em Londrina é muito pequena. São 2 ou 3 ou 4 pioneiros que acabaram ficando por lá. Ninguém me perguntou, mas eu gostaria de falar truques para contar uma boa história. Eu aprendi bastante coisa nesse processo. As histórias, elas nascem dos sonhos, nascem da nossa vida, nascem das experiências cotidianas e muito do jornal, muito das notícias que a gente vê o tempo todo. Eu só posso falar do gênero policial, que foi... Eu nunca tinha escrito antes nada assim muito narrativo, alguns contos e tal, então isso para mim foi um aprendizado e eu posso compartilhar isso um pouco com vocês. Em primeiro lugar, eu li muito romance policial, estudando, né, como fazer um diálogo, como introduzir um personagem, como fazer uma descrição, né, e são coisas extremamente difíceis. Eu não sabia que era tão difícil assim. E eu li muitos livros também sobre como escrever um romance policial. Eu estava nos Estados Unidos e eu tive acesso a alguns livros que muita gente achou ridículo eu fazer isso, mas eu fui com toda a minha humildade aprender a como escrever. E uma das coisas que a gente entende, já que estamos falando de truques, todo romance policial, toda história policial conta 2 histórias ao mesmo tempo. Então, é uma curiosidade desse tipo de narrativa. A primeira história é a história do crime, que geralmente é uma história fragmentária, geralmente é uma história que vem do fim para o começo. Então, é um tipo de história. A outra é a história da investigação, que é o detetive decidindo investigar o crime, e aí é uma história linear. Então, nós temos uma história vindo de trás para frente e a outra indo do começo ao fim, e os pontos onde essas 2 narrativas se cruzam são as pistas. Podem ser tanto pistas falsas quanto pistas verdadeiras. Então, é um gênero que tem as suas convenções, são os suspeitos, as pistas falsas, as pistas verdadeiras,
o incidente que deve começar o gatilho da história, tudo isso. E tem um cara chamado S.S. Van Dyne, que é um escritor dos anos 20 dos Estados Unidos, que ele fez um decálogo, os 10 mandamentos do escritor policial. Eu acho isso muito interessante, porque eram anos 20, né, e ele falava assim, que é uma coisa, algumas desses mandamentos elas são muito interessantes, até hoje valem. Por exemplo, o vilão, o assassino, o assassina, ela tem que surgir logo no começo do livro. De preferência, quanto mais antes você introduzir o assassino ou vilão, melhor. Por quê? Porque quanto mais se demorar para apresentar o assassino, mais suspeito ele vai ficando. Então, isso é um truque, né? Se você deixar para apresentar um cara que você nem ouviu, ninguém falou dele no livro todo, o cara aparece no meio do livro, você vai, não, esse cara aí, não. Então, é o seguinte, o que acontece? O Raymond Chandler, né, que é por exemplo, no livro dele, que é o Sono Eterno, ele chega, o detetive, o Philip Marlowe, chega para investigar um crime na mansão do magnata, e a filha dele, que é a Carmen, ela chega e ela recepciona o detetive, e ela se encanta com o detetive, simula um desmaio e cai nos braços do detetive. E depois você vai saber que ela é a assassina, ela é a vilã. Então, esse é um truque muito importante. Colocar o vilão já de cara. De preferência, na primeira, segunda, terceiro capítulo, já tem que colocar. Outra coisa que ele falava, que o Van Dyne falava, é o seguinte, jogo limpo com o leitor. O leitor deve saber tanto quanto o detetive. Daí tem a clássica fórmula. O autor do livro está para o assassino, assim como o leitor está para o detetive. Então, isso é uma fórmula matemática que esse cara bolou, que é incrível, porque é bem isso mesmo. O leitor o leitor é o parceiro do detetive. O detetive nunca pode estar muito à frente do leitor, ele mais ou menos tem que estar ombro a ombro. E o assassino é o autor do livro, na verdade, né? Porque o livro todo, a trama do assassino é o que move o leitor. E outra coisa curiosa que ele falava também, nunca colocar o vilão como um chinês, nunca colocar um personagem chinês na história. Porque na época acho que tinha muito imigrante chinês nos Estados Unidos para construir as ferrovias, e o chinês era sempre, é que nem um mordomo no inglês, era o chinês na história. Se o chinês tiver chinês, pode esquecer que ele é o assassino. E outra dica, essa já é do Raymond Chandler. Se a história estiver capengando, se a ação não estiver rolando, bota uma arma em cena. Bota alguma cena, alguém armado, você resolve a parada. Então, eu usei todos esses artifícios, graças a Deus. E eu queria ler um poema que chama História de Mistério, que eu acho que resume bem essa palestra. E é um poema que eu fiz desse livro aqui, Estudo de Realidade. E é mais ou menos acho que tem tudo a ver com essa mesa. Red herring é o peixe podre. Herring é o arenque. E red herring é um termo que se usa na Inglaterra para pista falsa. Por quê? Red herring era o peixe que se colocava nas trilhas quando tinham corridas à raposa. É um peixe que você coloca pendurado no meio do trajeto para disfarçar, para o cheiro atrair e despistar a matilha que está caçando a raposa. Então, é um termo. E o poema chama História de Mistério. E eu acho que aqui eu resumo todos os truques para como se contar uma história. Há sempre um corpo na primeira página, lembrança da cena primordial, natureza morta, que desengatilha a ação. Fim da primeira história. Outra começa nos jornais, escritórios. Imagine 2 níveis de narrativa, faces de Janus, Deus que olha para os 2 lados. Uma do crime e a outra da investigação. Onda que recua e quebra sobre outra onda violenta que vem. Examine as pistas plantadas, o delito que leva a outro, o padrão, o cadáver na biblioteca, obscuro vaso etrusco, os panos manchados de sangue, o luminol. Põe em prática a gaia ciência das correspondências. Use as células cinzentas, como diria o Poirot. Fique esperto com sorrisos que não franzem os cantos dos olhos,
punhos cerrados, braços fechados, sobrancelhas oblíquas. Elimine sem piedade chineses, orangotangos, gêmeos e fazendeiros argentinos da sua lista de suspeitos. Deixe em aberto a opção do quarto fechado. Lembre-se que atrás de toda grande fortuna há sempre um grande ou pequeno crime. Mentiras são a moeda corrente aqui, a única língua que todos falam. Os não ditos, como os cães dos Baskerville, que não latiram a noite passada, serão vitais. Peixes podres, red herrings, apenas o necessário para dar o delay, o suspense, a corrida contra o tempo. Gota insistente na pia, o herói suspenso sobre a amurada onde pereceu seu parceiro. E não se esqueça que o detetive é uma lanterna iluminando o passado. De lá, ninguém escapa, nem morto. E quando a ação parecer capenga, é só colocar uma arma em cena. Quanto ao desfecho, antes que me esqueça, imagine um caranguejo e refaça no poema seu movimento de trás para frente, ou a partir da última linha, como ensinou Edgar Allan Poe, e dê um jeito de que todas as peças no final façam clique, não mais que de repente. Desligue o celular em ambientes fechados, escuros. Cuidado com fios soltos, sobretudo os elétricos. A loira tinha pelo menos 3 nomes falsos, e a mãe do principal suspeito, o tenente, era sua esposa, a velha, a algoz. O embaixador russo havia sido morto por uma palavra misteriosa em seu corpo, Rose. E volta-se a estaca 0. Assim se escreve um livro de mistério. Os mortos não têm voz. Matar e os vivos. Os mortos não têm voz. E os vivos têm só uma vez. Matar é uma arte, como tudo mais. O homem errado estava certo. A verdade o tempo todo estava perto. E o assassino é nada menos que a esfinge em novo design. Homero, perguntas para Homero. Qual a diferença que você vê? Qual a diferença que você vê do estilo e do processo de escrita, bom, da sua época para agora? Bom, tem outra também. Homero Fonseca, dentro da sua poética, como você enxerga a transição do Nordeste rural e atrasado e o Nordeste moderno depois do cinema e a internet, essencialmente urbano? Vamos lá. A primeira, de uma certa maneira, eu já expliquei. A diferença é que eles ficam me imitando e dizendo que é uma coisa nova. Está aí, truques de cinema, truques de estilo narrativo, truques de voz narrativa, mudar da primeira pessoa para a terceira pessoa, mudar o tempo, a coisa está a narrativa começa num presente, vai para o passado, depois volta para aquele presente e se desenrola no futuro, tal. Está tudo ali. Eu não tenho tempo, nem ia prestar atenção, nem era pertinente para aqui, mas quando eu estava olhando essas coisas, eu andei dando umas olhadas também, Don Quixote, de Cervantes, e está tudo lá também. Tudo lá. Mas aí é outra conversa enorme. Agora, a história do sertão, não é? O poeta Alberto Cunha Mello, que era sociólogo também, grande figura, grande poeta, o poeta Alberto Cunha Mello deu a melhor definição do sertão atual que eu já vi. Ele diz o seguinte: o sertão hoje é uma periferia, ou seja, equivale à periferia. O que acontece na periferia das grandes cidades acontece no sertão. Isso num processo de uns 30 anos para cá.
Você chegar em Salgueiro, Arco Verde, onde você chegar, você vai ter. Qualquer bibocazinha desse tamanho tem uma lan house. Então, está todo mundo conectado. A cidade, uma cidade interessantíssima, tem uma cidade aqui, Rodrigo, que se chama, bem pequenininha no sertão, que se chama Solidão. É poético. Eu acho que foi cenário daquele filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro, que ela escrevia cartas. Central do Brasil. Quando o menino vem para cá, para o Nordeste com ela, tem uma locação lá em Solidão. Solidão tem um centro de computação com vários computadores que a meninada tem acesso. A televisão já há mais de 20 anos, mais de 30, 40 anos, que vem invadindo todos os espaços geográficos brasileiros. E, só para vocês perceberem o detalhe disso, no sertão, como do ponto de vista tecnológico, a transmissão das televisões do Recife tem um problema que precisa ter retransmissoras para levar a imagem, e isso é uma rede inteira, é um investimento enorme, a manutenção é enorme. Há alguns anos atrás, elas tentavam manter essas retransmissoras, mas com a chegada da antena parabólica, isso deixou de ser um problema. Então, você entra em qualquer vila minúscula e você vê uma fileira de antenas parabólicas nas casas. Então, todo mundo está conectado também com a televisão. E como a antena parabólica transmite a programação do Rio e São Paulo, a turma está falando paulistês e carioca, e todo mundo torce pelo Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Não tem, é muito pouco torcedor do Santa Cruz, do Sport, do Náutico. E isso acontece no Ceará, na Bahia, em toda parte. Em centros menos desenvolvidos futebolisticamente, como Alagoas e Paraíba, praticamente não tem times locais. Na Paraíba, a maior torcida de lá é a do Flamengo. É uma vergonha. O Flamengo vem jogar aqui no Recife. Tem uma delegação de João Pessoa, com a camisa vermelha e preta, tocando a charanga e torcendo pelos ídolos. Ou seja, a mesma coisa em Maceió. Isso é o fenômeno da força comunicativa. Então, a música que se ouve lá é o funk, é a swingueira, essas porcarias. As meninas se vestem rigorosamente iguais às meninas, se forem as meninas da periferia, igual às meninas do Morro do Rio ou das favelas aqui do Recife. Se for de classe média, igual às meninas que vão para o colégio aqui no Recife. O sertão de Ariano Suassuna é o sertão mítico. É o sertão que já existiu, em parte, como verdade sociológica, e em parte, como uma figura do imaginário, já desde aquela época. E que Ariano trabalhou com extraordinária competência. Mas é o sertão mítico. É como se você chegar na Rússia e você sair procurando uma dança parecida com a do balé Bolshoi, você quebra a cabeça e não encontra. Está todo mundo dançando rock. E essa música eletrônica, o techno, não sei o quê. Só o balé Bolshoi, que quando sobe ao palco, faz aquelas roupas tradicionais e faz aquela dança. A maioria dos espectadores são turistas. Então, é a questão do imaginário, é a questão do simbólico, do mítico, que esse sertão ainda se mantém. Só nessa escala, só nessa frequência, a frequência mítica. Lá no sertão, tanto quanto aqui, ninguém sabe o que é virgindade. Ninguém. É. 。
Bom, pelo que foi acordado nos bastidores, temos que terminar às 3h45. Faltam 10 minutos. Eu e o Homero temos obrigações futebolísticas com Santa Cruz daqui a pouco. E bom, mas aí dá tempo para uma perguntinha final, porque os convidados foram rigorosamente democráticos. Cada um falou 10 minutos o tempo todo, que é raríssimo, né? Numa mesa sempre tem alguém que... Então, chegaram várias perguntas e tem uma que eu achei que foi muito interessante, porque às vezes em congresso literário tem coisas muito elaboradas, perguntas sobre... E teve uma pessoa que perguntou o seguinte: por que vocês acham que as pessoas, os leitores, devem ler seus livros? Para encerrar, eu acho que uma pequena palavrinha sobre isso, eu acho que seria ótimo, né? Eu não acho que os leitores devem ler meus livros. Eu tenho um problema de autoestima, que às vezes eu dou umas oficinas de roteiro lá no Rio e tal, e quando eu chego e tem gente para minhas oficinas de roteiro, eu digo: vocês são loucos, o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu não sei ensinar isso não, eu sei fazer e eu passo minha experiência, mas eu não sei, assim. Na verdade, o meu primeiro livro que eu escrevi, que foi A Máquina, que não era um livro, era para ser uma peça, eu não consegui escrever uma peça, virou um guia para o João Falcão adaptar a peça, e terminou sendo um livro. O meu segundo livro era uma crônica, uma Mania de Explicação, que virou um livro. Engraçado, quando eu escrevo, apesar de eu ter o tempo todo o leitor como para ele que eu estou escrevendo, mas ele é uma figura, para mim, que, na verdade, eu acho que ele não vai, que ele não vai existir, assim. Todo lançamento de livro meu, eu tenho certeza que não vai ninguém. Aqui hoje eu disse assim: não, é claro que vai, porque tem o Rodrigo, tem o Homero, então vai. Mas, de fato, assim, eu fico muito feliz que as pessoas leiam meus livros, mas é uma verdade, eu acho que eu nunca tinha nem me dado conta disso, assim. Mas eu acho que foi, eu não sei se foi a Cecília Meirelles ou se foi a Clarice Lispector que falou assim: eu escrevo para não morrer. E eu acho isso muito bem colocado, assim. Eu escrevo para não morrer. Então, para isso eu escrevo. Aí, se vocês lerem e gostarem, então essa é a maior alegria que eu posso alcançar como escritora. Obrigada. A minha resposta seria: por favor, leia o meu livro. Por quê? Eu vou dar os argumentos. Por quê? Porque eu passei 8 anos escrevendo esse livro. Segundo, porque eu quase enlouqueci escrevendo esse livro. Terceiro, porque eu deixei de fazer um monte de coisa que eu poderia ter feito para escrever esse livro. Outra coisa, lendo esse livro, você vai ter uma viagem no tempo, você vai aprender um pouco de como era o mundo dos anos 30, das relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos. Você vai se divertir, você vai se emocionar, e você vai ter um enigma que o tempo todo você vai descobrir quem é o assassino, e eu tenho certeza que eu vou enganar você e você vai se surpreender no fim, porque eu me surpreendi no fim quando eu estava escrevendo. É isso. Camarada, essa eu já participei de várias mesas e várias perguntas. Essa foi a mais danada que eu já vi até hoje. Quem foi que fez? Levanta a mão aí. Não se identificou, a pessoa não se identificou. Sim, mas... não. Acho que... foi você? Olha, você pode... Tem vários pontos de vista que se pode responder. O de Adriana, que se focalizou mais no papel, na psicologia do autor. O Rodrigo foi um pouco do departamento de marketing da editora, e que eu simpatizo muito também com isso. Essa aí, a contracapa já está escrita maravilhosamente bem. Eu acho o seguinte, as motivações são muitas para qualquer escritor.
são muitas. Todos têm, ninguém quer ganhar dinheiro, quer dizer, quem faz literatura mais séria, tal, não está pensando nisso, embora se ganhar é bom. Não vamos exagerar. Ninguém está pensando se tornar uma celebridade de massa, porque isso aí é muito mais o pessoal do pagode, do futebol, não sei o quê. Né? Mas, seja qual for a motivação, o autor, ele quer compartilhar o que escreveu, o que ele produziu com o leitor. Eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro personagem que cada escritor cria, primeiro personagem, todo escritor, é ele próprio. Qual é o personagem que ele vai, qual a máscara que ele vai usar de público? Ele pode ser o autor torturado, que está em busca de jogar os seus demônios para fora, e não sei o quê. Ele pode ser o cara que quer mudar a sociedade. Ele pode ser o cara que quer comer a menina da esquina. Ou seja, seja qual for a motivação, ele quer compartilhar. Senão, ele não publicava. Então, há muito escritor com essa máscara mentirosa. Eu acho que diz que eu escrevo, mas escrevo só para mim. Não quero que leitor. Olha só, o cara diz, escrevo só para mim. Aí manda para um editor. Aí fica roendo as unhas, esperando a resposta do editor. Se vai publicar, se não vai. Depois que publica, passa meio escondido assim nas livrarias, para ver se está na vitrine, se está naquele troço destacado. Olha, fica frustradíssimo se não tiver. Pergunta, não vê o livro, aí pergunta a mocinha do caixa, faz de conta que não é ele. Diz, olha, você tem um livro daquele camarada, como é mesmo o nome dele? O tal do Homero Fonseca, Homero Ferreira ou é Homero Fonseca? Aí ela vai olhar, aí diz, tem não, senhor, não tem. Aí sai frustrado. Tal. E o cara vem dizer que não quer ser lido, que não escreveu, que escreveu para si. Eu acho que é mentira. Todo escritor é mentiroso, escritor de ficção, e alguns mentem no palco, todos mentem no livro. Alguns mentem mais no palco do que no livro, eu acho. E eu diria o seguinte, que um livro que eu escrevi, um livro de contos, meu primeiro, de ficção, tardiamente, como eu disse, A Vida é Fêmea, já deve, há muitos anos isso, está fora de cartaz, são contos eróticos. Então, eu recomendo quem encontrar, nos sebos tem, estante virtual da internet, www.estantevirtual.com.br, você vai lá, Homero Fonseca, A Vida é Fêmea tem. É muito recomendado ler no momento de solidão, no momento que esteja chovendo, no momento em que a pessoa esteja meio nostálgica, se lembrando de bons momentos, passado a dois, é ótimo para ler, pode ter certeza. O Hollywood eu acho que ele tem uma qualidade que eu digo que é mais da intenção, não sei se, aí eu não vou dizer, tal, embora eu acho. Quando eu publiquei e achei que estava bom, senão não teria publicado. Mas eu acho que uma qualidade ou algo que, se eu tivesse que destacar, eu diria o seguinte, que ele é uma pegada realmente diferente no momento em que ele trata desse sertão mítico, ele trata dessa linguagem, que é uma linguagem, inclusive, arcaica. Não se fala mais o que está lá no livro, não se fala mais. Aquilo ali eu aprendi com minha avó. A linguagem arcaica. Mas você pega esse sertão simbólico, com essas histórias da mitologia sertaneja, e você faz uma interface, uma interação com o cinema, que é a arte por excelência do século XX. Século XXI ninguém ainda sabe, vai ser uma arte híbrida, não sei o quê. Mas a arte do século XX, a arte marcante, isso eu vi Cacá Diegues dizer e concordo com ele, é o cinema. Homero, olha o jogo.
e vamos para o jogo. Muito obrigado, boa tarde, adorei estar com vocês.